O grupo de pessoas subiu cada vez mais, e o líder gritou para os outros que faltava pouco tempo, então eles precisavam se esforçar mais para alcançar seu objetivo. E então um homem com bandeira vermelha, o que significa que era ele quem liderava todo mundo, começou a dizer para um cara se levantar mais rápido e não ficar para trás, porque em lugares tão remotos as pessoas devem sempre ficar juntas para sua própria segurança. Ficou claro quão difícil foi para esse cara, pois nem todos conseguem subir ao topo da montanha, pois todas as pessoas possuem capacidades físicas diferentes, então é preciso avaliar com sobriedade sua força. O jovem explicou que estava tentando, mas se a preparação não for suficiente, então o esforço por si só não levará você longe, então por mais que tentasse, ele não conseguia alcançar os outros. As criancinhas, por sua vez, zombavam do herói, dizendo que este era o adulto mais fraco que já haviam visto, pois mesmo sendo mais novos, não pareciam nem um pouco cansados, mas, pelo contrário, cheios de força e vontade de seguir em frente. Então o homem virou-se para esse cara, chamando de senhor escritor, e depois perguntou por que ele não aguentava, porque até as meninas do ensino fundamental estavam bem, ao contrário do jovem. Em seguida, o escritor explicou que por causa de sua profissão leva um estilo de vida sedentário, preferindo ficar em casa a praticar algum esporte, por isso se cansou tão rapidamente, pois não estava acostumado a praticar atividades físicas. O herói lembrou como se sentia confortável em casa, onde não precisava se esforçar, mas podia apenas deitar em uma cama macia e jogar sem gastar muita força e energia. Acontece que o jovem estava feliz por ficar deitado sob o ar-condicionado de sua casa com todas as condições de vida, mas aconteceu que seu editor arrastou o escritor para as montanhas, o que o próprio herói não gostou muito. O jovem já sonhava em punir o editor por tal ato, e a punição era que o escritor o obrigasse a reler seus rascunhos, o que parecia uma excelente vingança. E então o bastão, que servia de único suporte para o jovem ajudá-lo a se mover, de repente estalou com um som característico, o que era uma situação imprevista, porque o cara acreditava demais nele para pensar que poderia quebrar. E pelo fato do jovem direcionar todo o seu peso para o seu apoio, assim que este desapareceu, o que é lógico, ele próprio não conseguiu ficar de pé, começando a cair. O cara percebeu tarde demais em que situação estava, então só teve tempo de ficar com medo da queda, mas era muito difícil fazer qualquer coisa no momento. O escritor nunca encontrou outro apoio, pois havia inadmissivelmente pouco tempo para isso, então, sem fazer nada, o jovem não conseguiu se salvar, então começou a cair de uma grande altura, então pensou que, muito provavelmente, isso é como chegará ao seu fim. O jovem estendeu a mão na esperança de que ainda houvesse uma chance de agarrar alguma coisa, mas ainda entendia que não poderia escapar, não importa o que fizesse. Ele estava à beira da morte. Como costumam dizer, toda a sua vida passou diante de seus olhos, obrigando-o a pensar no que estava gastando a vida, que é dada a todos sozinhos. Naquele momento, o escritor percebeu que em vez de sonhar com o poder em outro mundo, deveria ter olhado a vida de forma mais realista, pois nem todos conseguem tirar os óculos cor-de-rosa, mas mais cedo ou mais tarde ainda estarão destinados a apanhar. O herói percebeu que deveria ter uma abordagem mais responsável em sua vida e não se distrair com todo tipo de bobagem enquanto trabalhava, mas, infelizmente, percebeu isso tarde demais. Ninguém tentou ajudar o jovem e provavelmente teria sido muito difícil salvá-lo, então ele ainda começou a cair de uma montanha alta, sem saber aonde isso o levaria. O jovem teve que cair por muito tempo, pois estava longe do chão, e agora caía no desconhecido, sem certeza de que conseguiria sobreviver. Quando o herói caiu do penhasco, ele conseguiu abrir os olhos e então percebeu que havia sobrevivido a uma queda tão terrível, o que foi um verdadeiro milagre. E então o jovem percebeu que não havia caído apenas, porque alguém conseguiu amarrar suas mãos com uma corda com um nó forte, e não estava claro quem fez isso e por quê. Enquanto o cara se recuperava do despertar, de repente sentiu algo cair em sua testa, então decidiu rastrear de onde veio essa gota. Depois de reunir suas forças, o herói ergueu os olhos e então viu algo que o surpreendeu muito, por isso foi surpreendente como ele não havia percebido isso antes. E o jovem notou uma garota que estava babando nele, e por isso algo pingou no homem, pois o estranho estava praticamente pendurado em cima dele. A menina estava vestida de forma muito estranha, com algo parecido com a pele de um tigre, e suas roupas não se pareciam com as que as pessoas comuns usam, pois eram desleixadas e muito reveladoras. O herói tentou se assegurar de que ela também era um ser humano, assim como ele, para não comê-lo,
mas ele não conseguia acreditar nessas palavras, então estava ficando cada vez mais difícil se controlar e não gritar. E então o estranho começou a falar em sua própria língua, o que era incompreensível para o escritor, então ele não tinha ideia do que a garota estava dizendo sobre o quão macia era a sua carne. Embora o cara esperasse que não o comessem, a selvagem, por sua vez, pensava em como seria gostoso quando ela fritasse esse homem, imaginando como a carne ficaria suculenta se fosse cozida corretamente. O escritor não entendeu do que a garota estava falando, mas ainda adivinhou que isso não iria acabar bem, pois parecia que logo viraria um bife. O herói começou a pensar que, aparentemente, os céus queriam que ele sofresse mais, e portanto, ele não poderia simplesmente morrer ao cair de um penhasco, e agora provavelmente será comido. A estranha já havia desembainhado a espada e com um sorriso faminto começou a se aproximar cada vez mais do jovem, continuando a babar. E agora o cara já vê a arma quase diante dos olhos, percebendo que dessa vez com certeza não vai conseguir escapar, pois é difícil chegar a um acordo com quem vai te comer. E então descobriu-se que estranha queria usar a lâmina não para cortar o herói, mas a corda com a qual suas mãos estavam amarradas, e ela fez isso para libertá-lo, não para matá-lo. Esse ato surpreendeu muito o escritor, que já pensava que o fim havia chegado para ele e se despediu mentalmente de sua vida, pois tinha certeza de que com certeza seria morto e comido em breve. E então a desconhecida disse que embora estivesse com muita fome, mesmo nesse caso ela não ia comer pessoa. Quando o herói percebeu que não iriam comê-lo, finalmente decidiu olhar para o estranho, que recentemente o assustara. E só então percebeu que a menina não era uma pessoa simples, pois suas orelhas eram mais parecidas com as de um gato ou outro animal do que com as de um humano. E então o homem percebeu que a estranha não só tinha orelhas incomuns, mas o que também era surpreendente era que ela tinha rabo. Embora a heroína se parecesse com uma pessoa, falasse e andasse sobre duas pernas, mas, no fim das contas, ela não era uma pessoa. Então o jovem pensou que, por ter visto tal criatura, provavelmente se encontraria em outro mundo, pois não poderia haver outras opções para os acontecimentos. O jovem começou a pensar que por ser escritor, então, a princípio, ele não vê nada de estranho no que está acontecendo, mas ficou indignado com o fato de existirem centenas de maneiras interessantes de morrer, e pegou a gravidade. Com isso, o herói decidiu que precisava se recompor e descobrir mais sobre esse lugar, pois qualquer informação agora seria muito importante para ter mais chances de sobreviver neste mundo desconhecido. Em primeiro lugar, o homem olhou em volta, tentando entender onde estava agora, pois se perguntava aonde o destino o havia levado. O herói não gostou muito do interior da sala, concluindo que o local em que se encontrava naquele momento não era muito bom. O escritor estava acostumado com sua casa aconchegante e com todas as comodidades, então o que o cercava naquele momento parecia pouco prático e antiquado. Tendo conseguido se levantar, o herói percebeu a luz que saía da saída, então o cara começou a caminhar em direção a essa luz. Como resultado, o jovem decidiu olhar para fora para avaliar a situação e entender como é o mundo para o qual foi trazido de forma tão inesperada. O que o cara viu o surpreendeu muito, pois a primeira coisa que chamou sua atenção foram duas criaturas correndo que pareciam uma raposa e um pássaro, que pareciam estar brincando de pega-pega. Mais tarde ele prestou atenção a outras criaturas que andavam com lanças e usavam peles de animais. Foi então que o personagem principal percebeu que se encontrava em uma sociedade primitiva, o que ficava evidente em suas roupas, comportamento e moradia. E então alguém próximo começou a dizer alguma coisa, mas o jovem não entendeu uma palavra de tudo o que ouviu. Automaticamente, o escritor se virou em busca da origem do barulho, e o que viu o assustou um pouco. Afinal, ele viu um homem alto que perguntou o nome do herói, de onde ele seria e por que veio para a aldeia de Yanon, mas o jovem, claro, não entendia o que queriam dele. Depois disso, a menina voltou-se para esse homem, chamando de pai, e ele a evaporou, dizendo que na frente de estranhos ela deveria chamá-lo de capitão. Aí a heroína disse tudo bem, e depois chamou o homem de papai novamente, o que o deixou um pouco irritado, porque não o estavam ouvindo. Enquanto pai e filha se comunicavam, o herói ficou enraizado no local, porque para ele essa linguagem era desconhecida, então ele simplesmente não sabia o que fazer e o que estava acontecendo. Portanto, o jovem ainda pairava em seus pensamentos, pensando que realmente se encontrava em uma sociedade primitiva, o que era algo inimaginável. O estranho, entretanto, perguntou ao capitão por que esse homem estava calado, e então concluiu que foi o pai dela quem o assustou, ao que o próprio homem respondeu que como esse cara é gentil e sutil, então provavelmente ele é de uma grande aldeia. Depois disso,
O capitão acrescentou que o xamã quer dar uma olhada no hóspede de sua aldeia, então eles precisam levar o herói até ele. Enquanto os heróis caminhavam, o escritor atraiu todos os olhares para si, pois era diferente dos demais, o que chamava a atenção, como costuma acontecer. E o jovem ficava pensando para onde havia sido levado, pois em seu mundo não poderia existir nada parecido, para onde quer que olhasse havia rabos e chifres por toda parte. As criaturas, por sua vez, ficaram surpresas com o fato de o herói não ter asas, nem chifres, nem cauda, e que a carne era tão macia, sem um único músculo, então ele definitivamente não parecia um lutador. As habitações desta aldeia pareciam muito primitivas, pelo que só por elas se poderia dizer que o escritor se encontrava numa sociedade primitiva. E esta sociedade definitivamente não estava na terra natal do herói, mas como ele é um escritor, não foi tão difícil para ele aceitar o renascimento e, embora cair de um penhasco fosse um método chato, era bastante raro. A questão permaneceu, o que o jovem deveria fazer a seguir, e então ele decidiu que o principal era não entrar em pânico e observar tudo com atenção, porque definitivamente não conseguiria escapar. O herói também lembrou que havia ossos de animais por toda parte, mas não havia ossos humanos ali, o que não pôde deixar de se alegrar. E as criaturas que vivem neste lugar olharam para o cara, mais provavelmente por motivos científicos, e não gastronômicos, e até o deixaram dormir, o que significa que definitivamente não são canibais, então nada de ruim acontecerá ao herói. E então o comandante disse algo ao jovem, porém, o jovem mais uma vez não entendeu nada, pois essa língua não lhe era familiar. Ficou claro que o herói não entendia nada, mas os demais ainda não perceberam que era inútil tentar falar com ele. Ignorando a expressão incompreensível no rosto do rapaz, o homem continuou a dizer alguma coisa, confiante de que foi compreendido. O herói começou a agitar os braços para mostrar pela aparência que não entendia uma palavra. Então o homem parou de tentar explicar tudo ao escritor em palavras e simplesmente apontou a mão em uma determinada direção. Acontece que o homem apontou para uma casa que era a maior e mais bonita de todo o povoado, então era possível adivinhar que ali morava alguém de posição elevada. E então descobrimos que lá mora um xamã que não vai durar muito, e por isso ele quer encontrar um novo xamã para as criaturas, mas todos da tribo já tentaram passar no teste, mas ninguém tem talento para magia. Portanto, as criaturas não sabiam o que fazer a seguir, pois se não encontrassem um novo xamã, a tribo morreria, e então se lembraram que daqueles que não foram testados para magia, restava apenas um estranho, a quem as criaturas encontrado há 3 dias. Portanto, o xamã ordenou que lhe trouxessem um jovem para que ele tentasse, pois não havia outras opções, então o escritor era a única chance de salvar a tribo. Foi por causa desse teste que o herói foi levado ao xamã para que ele também pudesse passar no teste da magia. Quando o herói entrou na residência, ele notou um homem sentado no meio, e os outros estavam ao seu redor, então o escritor adivinhou que esse homem provavelmente era seu líder. O xamã começou a acenar com a mão para o jovem, e ele, por sua vez, ficou surpreso ao ver que o líder o chamava, querendo que o escritor subisse. Então o jovem começou a se aproximar timidamente do homem, que continuou a chamá-lo, embora o rapaz não soubesse por que estava recebendo tanta atenção. O herói começou a pensar que o velho parecia fraco, e se algo desse errado, ele simplesmente o faria como refém para se salvar, pois sabia para que propósito estava sendo chamado. O escritor aproximou-se lentamente do xamã, sem saber o que aconteceria a seguir, e por isso estava nervoso, pronto para atacar a qualquer momento. O velho sentou-se com os olhos fechados e não disse uma palavra, fazendo com que o jovem se preocupasse ainda mais com a sua inação, pois o desconhecido é sempre assustador. E então o xamã abriu de repente os olhos, e o surpreendente foi que uma fraca luz azul emanava deles, iluminando assim cada ruga do idoso. Essa luz capturou o escritor, e aconteceu tão rápida e inesperadamente que o jovem nem sequer executou seu plano de atacar o velho caso algo acontecesse. O jovem sentiu como se estivesse caindo, toda a sala começou a girar e a desaparecer, dissolvendo-se na escuridão. A moradia finalmente desapareceu do campo de visão do herói, e ele começou a voar em um espaço desconhecido para ele, sem saber o que estava acontecendo e o que fazer. O escritor acabou sendo o único preciso, flutuando neste nada escuro e misterioso, que lembra vagamente o espaço. Mas ele definitivamente não estava no espaço, porque conseguia respirar, e de repente começou a ser cercado por fogo, que literalmente surgiu do nada. A chama atraiu o olhar do herói, que olhou para o fogo sem desviar o olhar, como se graças a isso pudesse aprender algo secreto. E então descobriu-se que não era apenas uma chama, porque nela começou a traçar a silhueta de alguém,
E então o jovem percebeu que havia alguém ou algo no fogo. E, naquele momento, um xamã apareceu ao lado do rapaz, que perguntou ao jovem se ele viu isso, sem explicar o que queria dizer, pois sabia que o escritor o entenderia. E aí o jovem perguntou de onde vinha o velho daqui, e depois esclareceu onde era, porque o rapaz ainda não entendia o que estava acontecendo e porque começou a entender a língua do xamã. O velho explicou que no momento os heróis estão no fundo da alma do escritor, e depois acrescentou que agora vai dar ao jovem a sua linguagem para que o rapaz entenda os outros. E depois disso o xamã perguntou se o escritor viu isso, ainda sem especificar do que estava falando. O jovem, sem saber se estava sendo questionado sobre isso, disse que havia um dragão ou uma cobra dentro da chama, porque muito provavelmente o velho perguntou sobre isso, ao que o velho simplesmente respondeu que isso era ótimo. Na realidade, o escritor não estava em nenhum espaço desconhecido, mas continuava no quarto com os olhos fechados, como se estivesse apenas dormindo. E então ele acordou de repente, abrindo abruptamente os olhos e começando a olhar em volta, sem entender completamente o que acabará de acontecer. Ao lado dele estava um xamã, que ergueu seu cajado e gritou Subai. Depois disso, o velho apontou para o escritor e disse-lhe que o cara agora morava na vila de Yanon e também estava se tornando o próximo xamã. O escritor percebeu que agora ele entendia uma língua até então desconhecida, e também ficou muito surpreso que todas essas palavras fossem dirigidas especificamente a ele, pois apontavam para ele com um cajado. Isso surpreendeu muito o comandante, que não esperava que um estranho comum se tornasse uma figura tão importante quanto um xamã. A notícia atingiu não só o homem, mas também sua filha, que também viu e ouviu tudo o que aconteceu. Todas as criaturas se alegraram com o fato de terem um novo humano, porque isso significava que sua tribo não morreria. Porém, entre os heróis alegres havia aqueles que não ficaram muito felizes com a escolha do velho xamã, pois ele escolheu alguma criança em seu lugar, e não estava claro se ele poderia substituir o velho, mas ainda não tinham outras opções. E então o comandante ficou do lado do escritor, dizendo que acreditava na escolha do seu xamã. E enquanto todos discutiam esta notícia, o próprio jovem não partilhava da alegria dos outros, porque ninguém sequer perguntava a sua opinião. O herói tinha acabado de entrar no novo mundo quando imediatamente se tornou um xamã, então nem sabia o que fazer a seguir, porque tudo era novo para ele. O escritor foi tirado de seu estupor pela garota que viu pela primeira vez no novo mundo, e ela agarrou o herói, arrastando-o para algum lugar com ela. O cara não resistiu e seguiu obedientemente a heroína, que persistentemente o conduziu em uma direção desconhecida. Enquanto isso, outros discutiam sobre o novo xamã, dizendo que seu nome, Subai, era muito estranho, e também se perguntavam de que tribo ele vinha. E enquanto alguns discutiam, outros estavam simplesmente felizes por terem um xamã, o que significava que nada aconteceria ao seu totem. Graças ao escritor, todos ficaram felizes por não se tornarem párias e não decepcionarem seus ancestrais. E o jovem ainda não entendia como de repente se tornou xamã e se isso era normal. E então a garota garantiu ao rapaz que o próprio grande xamã o havia escolhido, não outra pessoa, mas ele. Aí a heroína acrescentou que já que o xamã disse isso, então esta foi a decisão certa, pois não se pode duvidar de suas decisões. A garota disse isso com tanta confiança e entusiasmo que até começou a apontar o dedo para o cara, reforçando assim sua afirmação. A heroína se apresentou como Yanhua e acrescentou que agora ficará de olho no novo xamã, portanto, se ele tiver alguma dúvida, não hesite em perguntá-la. Ficou claro que Yanhua estava feliz com a tarefa que lhe foi atribuída, pois estava ansiosa pelas perguntas. Então o jovem pediu à menina que lhe contasse mais sobre a tribo, e ela começou a dizer que a tribo se chamava Yanon, e o totem deles também, mas ela não conseguia descrever, então quando chegasse a hora, ele descobriria por ele mesmo. O escritor adivinhou que o que viu naquele fogo foi o totem Yanon. Após a história da heroína, o jovem pediu para lhe contar sobre os deveres da tribo. O próprio herói percebeu que o pai da menina é o líder, mas ele ouve o xamã, então acontece que o xamã assume o papel principal. Yanhua ficou muito surpreso com essa pergunta, porque de que tribo é o cara se ele nem sabe dessas coisas? Então a heroína explicou que o xamã é a pessoa mais forte da tribo, e a tribo não sobreviverá se não tiver um xamã. Depois do pajé vem o líder, que é o pai da menina e se chama Yanku. E depois do líder vêm os principais caçadores, que tinham uma força incrível. A tribo também possui soldados totêmicos, soldados de reserva e pessoas comuns. E então o cara percebeu que embora haja poucas pessoas nesta tribo, existem posições bastante diferentes. Ficou claro quanto esse comentário magoou a menina,
E então ela explicou que antes havia muito mais gente em seu assentamento. Yanhua começou a organizar seus pensamentos para contar outra história, mas toda a diversão no rosto da heroína desapareceu. A história começou com o fato de que as pessoas da tribo Yanlong viviam em terras férteis que sobraram de seus ancestrais, e então havia de tudo em abundância, inclusive água e comida. Depois havia uma fonte de água perto do povo, e eles também nunca passavam fome. Naquela época eles eram uma tribo enorme, porque havia 300 deles, 65 dos quais eram soldados fortes. Porém, sua vida feliz não durou para sempre, pois há 6 meses eles foram atacados pela tribo Black Snake. E eles devastaram os campos de caça da tribo Yanlong, e muitos de seus habitantes morreram naquele dia, mas o pior de tudo, o povo perdeu suas terras férteis. Devido ao fato dos heróis não terem resistido à tribo da Cobra Negra, eles tiveram que se mudar para o local onde estão agora. A garota disse com segurança que deveria se tornar mais forte para salvar seus companheiros que definhavam no cativeiro e depois devolver as terras de seus ancestrais. Enquanto Yanhua gritava que vingaria todos os que morressem, o escritor pensava silenciosamente em tudo que acabará de ouvir. Depois disso, os heróis se recuperaram da tristeza e foram inspecionar os arredores para que o novo xamã soubesse onde deveria morar agora. E embora a tribo tenha perdido suas terras férteis, ficou claro que a heroína amava o lugar onde estavam atualmente. Foi assim que os heróis passaram o tempo enquanto Yanhua mostrava ao cara onde estava tudo, pois era importante para ele saber de tudo isso. Após a caminhada, o jovem entendeu como as coisas estavam e concluiu que as coisas para esta tribo não poderiam ser piores. Quase todos os residentes são magros e pálidos, por isso ficou claro que eles claramente não tinham comida suficiente e estavam morrendo de fome. Havia pouca comida por pessoa, então todos estavam desnutridos, o que era triste. Também foi um problema que as condições climáticas, juntamente com a falta de higiene, criassem um ambiente ideal para a propagação de bactérias. E se uma epidemia começar, as consequências serão terríveis e muitos não conseguirão sobreviver. A situação era tão difícil que o novo xamã nem sabia por onde começar para de alguma forma ajudar os demais. E aí o cara ouviu um barulho e uma cabeça que dizia que estava carregando o sistema auxiliar diário. De fato, algo começou a carregar e então apareceu uma mensagem informando que o sistema de assistência diária havia sido ativado. O download foi bem sucedido, então uma placa com este sistema apareceu na frente do jovem. O herói pensou que por ser escritor sabia que isso iria acontecer, pois onde sem ele, então decidiu tentar controlá-lo usando o poder do pensamento, perguntando ao sistema quais funções ele possui. Então o jovem ouviu as funções atualmente disponíveis para ele, após o que o sistema disse que ele precisava fazer check-in todos os dias para receber conjuntos aleatórios para iniciantes. Cada vez que um herói faz check-in, há uma pequena chance de receber um conjunto médio e uma chance muito pequena de receber um conjunto avançado. A marca mensal tem garantia de produção de um conjunto médio, e a marca anual tem garantia de avanço. E embora o sistema dissesse que outros conjuntos auxiliares seriam abertos após o primeiro ano, o escritor percebeu que não havia tanta ajuda quanto esperava. Afinal, o cara não tem que esperar um ano inteiro, porque nesse tempo toda a tribo vai morrer de fome. E então o jovem parou abruptamente, porque de repente algum pensamento lhe veio à cabeça. Acontece que o jovem ficou interessado em saber se outras pessoas podiam ver a interface do sistema e então descobriu que apenas o próprio proprietário poderia vê-la. Então o escritor voltou sua atenção para a garota, que ficou indignada por não estarem ouvindo ela, e aqui estava ela falando sobre a tribo, mas poderia estar treinando. E então o novo xamã pediu desculpas, tentando sair dessa situação, dizendo que não tinha ouvido com atenção porque estava um pouco tonto. Porém, isso não convenceu Yanhua, e ela ordenou que o rapaz ficasse em silêncio, e então o chamou com ela para levar o jovem a um lugar onde ele pudesse descansar. E então a heroína conduziu o jovem a uma das cabanas que ficavam neste assentamento. Depois disso, Yanhua sentou-se perto da pele de tigre, que lembrava vagamente uma cama. O xamã perguntou se ele agora moraria aqui, enquanto olhava em volta e percebia que aquela não era nada parecida com a casa em que ele morava antes. A garota pareceu envergonhada com a pergunta e então respondeu timidamente que talvez ele estivesse melhor aqui. O jovem não prestou atenção à mudança repentina de humor da heroína, dizendo-lhe que estava muito cansado e que finalmente conseguiria descansar. Depois disso, o cara pulou nesse tipo de cama e nem percebeu que Yanhua não estava muito feliz com isso. Mas então a garota aceitou o fato de que o xamã não poderia ser detido, então ela simplesmente continuou sentada em silêncio. E então o escritor sentiu o cheiro da pele do tigre e percebeu que tinha um cheiro estranho.
Ele acabou achando que cheirava um pouco a leite, então gostou. Naquele momento, a heroína de repente voou para o jovem, gritando que ele não deveria cheirar a pele do tigre e nem tocar em nada aqui. O escritor não previu tal impulso da garota, então ficou muito surpreso com a forma como ela reagiu a ações tão simples. E então Yanhui explicou sua reação dizendo que ela estava dormindo no mesmo lugar onde o novo xamã estava deitado. Após essa confissão da menina, o escritor começou a pensar em tudo isso, percebendo que agora os heróis estão em uma posição incômoda. Ficou claro que a situação havia ficado tensa, pois isso foi sentido no comportamento de Yanhui. E como a heroína convidou o rapaz para ficar em sua cabana, isso significa que agora eles terão que morar juntos. O jovem não ficou constrangido com o fato da menina ter chifres e rabo, por isso não prestou atenção neles. Todas essas características foram compensadas pelo fato de Yanhui ter um corpo e rosto que pareciam muito bons na opinião do escritor. Assim, considerando todos os prós e contras, o jovem decidiu que ainda viveria com a heroína. A garota ficou indignada com essa atitude para consigo mesma, e também com o fato do herói se comportar como se estivesse sendo convidado a morar nesta cabana, e então Yanhui perguntou quem precisava que ele se comportasse daquela forma. Depois disso, a heroína acrescentou que ainda precisava patrulhar esta noite, então estava indo embora, e depois acrescentou que o escritor não deveria tocar nas coisas dela, caso contrário levaria uma pancada na cabeça. E o jovem ficou emocionado com a forma como a menina o xinga, porque mesmo parecendo adulta é muito fácil de envergonhar. Assim que Yanhui saiu, o herói decidiu imediatamente que era hora de começar a trabalhar, então disse ao sistema que queria fazer o check-in, ao que ouviu em resposta que o check-in foi bem sucedido. Então o escritor apertou o botão do primeiro dia, e o sistema começou a dizer que em breve ele receberia uma recompensa. O sistema parabenizou o herói, pois ele recebeu um conjunto médio de apoio, que incluía tratamento. E aí o cara achou que como ele recebeu o conjunto médio foi sorte, e aí ele pensou se essa era uma recompensa garantida para o primeiro marca. E então o jovem decidiu abrir o painel do personagem e viu todas as suas características, incluindo o nome Subai, resistência de 0,7, força e velocidade aproximadamente do mesmo nível, poderes espirituais de nível 2,1, trabalho como escritor e a habilidade recentemente adquirida de curar o primeiro nível. Aí o cara percebeu que suas características eram mais ou menos, então isso provavelmente não seria suficiente para ele sobreviver neste mundo cruel, então ele precisaria se cuidar. Enquanto isso, a uma hora tão tardia, a luz jorrava da cabana do velho xamã, o que significava que seu inquilino não estava dormindo. Acontece que o velho naquela época estava sentado pensativo, não sozinho, mas com o líder da tribo. Em suas mãos, o velho xamã segurava algo que provavelmente o ajudou na magia. E aí o comandante disse que não sabiam de onde veio o Subai, então era duvidoso que ele realmente conseguisse se tornar um xamã. E então o velho explicou que eles não tinham mais tempo para escolher, porque ninguém de sua tribo possuía magia, apenas um estranho que apareceu de repente. Após suas palavras, o xamã começou a tossir muito, o que assustou muito o líder, que passou a dizer que o velho precisava cuidar da saúde e prestar mais atenção a si mesmo. E então o grande xamã disse que por mais que tentasse evitar isso, não lhe restavam mais do que alguns dias, então era inútil tentar fazer qualquer coisa. Acontece que o homem acreditava que a tribo havia trazido muitos problemas ao xamã, pois se eles fossem mais fortes, o velho não teria sofrido durante o ataque da tribo da Cobra Negra. E então o xamã acalmou o líder, dizendo-lhe para não se preocupar com isso, porque agora há coisas muito mais importantes. O velho pediu ao comandante que realizasse a cerimônia de herança em 3 anos. Porém, o líder duvidou, pois lhe parecia que o velho estava com muita pressa, pois não sabiam nada sobre Subai, e ele poderia ser da tribo da Cobra Negra. Mas o grande xamã tinha certeza de que a tribo da Cobra Negra não poderia criar uma criança tão gentil e honesta. Além disso, não devemos esquecer que Subai foi escolhido como novo xamã depois de examinarem sua alma. E simplesmente não há malícia na alma do escritor, ela é pura, como a água da chuva que ainda não atingiu o solo. O velho decidiu que Subai provavelmente pertencia a uma tribo lendária, então ele precisava ser protegido até decidir cometer o mal. E enquanto o escritor estava sendo discutido, ele próprio dormia profundamente em sua nova cama, sem suspeitar de nada. O grande xamã conseguiu convencer o líder de que Subai era uma boa pessoa, então o comandante decidiu iniciar os preparativos para a cerimônia. Quando o padre Yanhui estava prestes a sair, o velho lembrou-se de outra coisa que queria contar.
Então o líder recebeu a informação de que os descendentes dos xamãs muitas vezes herdam suas habilidades, então seria melhor se o xamã tivesse filhos maiores. O comandante garantiu ao velho que não precisava se preocupar, pois o homem faria tudo da melhor maneira possível. E quando o líder começou a sair da casa do grande xamã, notou sua filha, que estava sentada bem perto da cabana. O homem percebeu que sua filha provavelmente estava escutando o diálogo entre ele e o xamã o tempo todo. Então Yanhua começou a dar desculpas, dizendo que ela estava apenas patrulhando e, portanto, passou, mas não ouviu nada. Mas depois disso, o líder tranquilizou a filha, dizendo-lhe que não lhe importava se ela ouvia algo ou não, e depois acrescentou que tinha uma tarefa muito importante para Yanhua. A heroína ficou feliz porque seu pai finalmente reconheceu sua força, então ela estava pronta para qualquer tarefa para provar que era capaz de fazer tudo. Mas a mesma alegria não era visível no rosto do comandante como no rosto da garota ainda desavisada. E então o homem disse à filha para se tornar a mulher do jovem xamã e suportá-lo, quanto mais, melhor. Depois de ouvir o que ouviu, a garota olhou para determinado ponto com um olhar surpreso, pensando em tudo que acabará de ouvir. Quando a heroína entendeu tudo, ela começou a repreender o pai, pois já haviam discutido o fato de Yanhua só se casar com um homem que fosse mais forte que ela. E isso significa que o jovem xamã não tem chance nenhuma, porque ele é pele e osso, então não há como ele vencer uma batalha. Então o pai começou a xingar em resposta, perguntando à heroína quantas pessoas ela conhecia que eram mais fortes que ela, e depois acrescentou que ela mataria o pobre coitado se tentasse lutar com ele. Então, em tom sério e calmo, o homem disse à filha para parar de discutir, pois ela já tinha 19 anos, então de qualquer forma era hora de ter filhos, e ao mesmo tempo serviria à tribo. Mas ficou claro que Yanhua não ficou muito feliz com essas palavras, e então ela explicou ao pai que não se importava com os filhos, porque queria se tornar mais forte e vingar sua tribo. E então ela acrescentou que se o comandante quisesse assim, então deixe-se casar com o xamã. Quando a heroína compartilhou sua opinião sobre toda essa situação, ela rapidamente começou a fugir, e seu pai teve que gritar atrás dela para que ela parasse. O xamã assistiu silenciosamente toda essa disputa, ouvindo tudo que pai e filha discutiam. O velho ficou surpreso ao ver que os jovens ainda tinham tanta força, e então pensou que gostaria muito de ver o que aconteceria com essa tribo a seguir. E embora o grande xamã tenha muito pouco tempo de vida, ele ainda tentará fazer todo o possível para que a tribo tenha um futuro feliz. Depois que o jovem xamã dormiu e ao acordar, ele teve que rastejar para fora da cabana. E tudo porque o escritor estava com muito frio porque havia um verdadeiro duque lá fora, e ele estava vestido com roupas leves para aquele tempo. Depois disso, o cara começou a duvidar que as pessoas morem nessas cabanas, porque os prédios estão cheios de buracos e rachaduras. Por causa disso, o herói sentiu tanto frio que quase morreu congelado. O jovem decidiu que algo precisava ser feito a respeito, porque isso não poderia continuar todas as noites. Então Subai percebeu que Yanhua havia retornado e pediu que ela trouxesse mais palha. Parecia que a menina não tinha pressa em pegar o canudo, continuando simplesmente a olhar para o jovem xamã. Então ela pareceu recuperar o juízo, percebendo que o jovem xamã havia lhe pedido algo. O diálogo com o pai ainda estava nos pensamentos da heroína, por isso, assim que viu o escritor, imaginou imediatamente os muitos filhos que o líder lhe pediu. Inesperadamente para o jovem, a heroína começou a bater nele e a gritar que definitivamente queria um homem maior. O jovem não entendeu o que Yanhua quis dizer, então pediu que ela trouxesse palha novamente, pensando que ela simplesmente não ouviu. Foi então que a heroína finalmente percebeu o pedido e perguntou por que o cara precisava de canudo. O jovem xamã explicou que a menina tinha muitos buracos em sua casa, então eles precisavam ser consertados, e para isso ele precisava de palha. A heroína então entendeu o que estava acontecendo e disse que assim fosse, ela ajudaria o jovem. Então pareceu ao jovem que a menina começou a se comportar muito pior e ele não entendeu o que estava acontecendo com ela. Subai não tinha ideia do diálogo entre Yanhua e seu pai, então continuou confuso e até espancado. E então o jovem percebeu algo que atraiu completamente sua atenção, obrigando-o a parar. Acontece que o jovem xamã viu pessoas que nem dormiam em uma cabana, mas simplesmente sob algo que parecia um dossel. Eram criaturas muito jovens que se enrolavam em bolas, porque estavam com muito frio, e então o escritor perguntou à heroína por que alguém estava dormindo na rua, porque não tinham nem com que se cobrir. Aí Yanhua explicou que poucas pessoas têm casa e as peles são muito valiosas, então cada um se cuida, mas o herói não deve se preocupar, pois sua vida é muito mais importante.
Ficou claro pela expressão no rosto do jovem xamã que ele não estava particularmente feliz com a notícia que acabará de ouvir. Como resultado, a heroína ainda ajudou o escritor a encontrar o canudo. Então naquele momento os heróis caminhavam segurando-o nas mãos. E então, inesperadamente, o jovem não levou a palha para sua nova cabana, mas colocou-a no lugar de um cobertor para quem dormia na rua, porque fazia muito mais frio para eles. Yanhuia não entendeu essa ação, perguntando ao escritor por que ele deu todo o canudo para os outros, porque ele é um xamã, o que significa que é muito mais importante. Então Subai explicou tudo para a garota dizendo que a vida dos outros é tão valiosa quanto a sua. Essas palavras fizeram a heroína pensar, de modo que ela não conseguiu nem dizer nada em resposta a essa afirmação. Naquele momento, a heroína percebeu que o jovem xamã não era o que ela pensava inicialmente, pois sua personalidade começou a ser revelada por meio de suas ações. E então alguém começou a gritar para todo o povoado que os caçadores haviam retornado. E os caçadores não voltaram de mãos vazias, mas com presas, o que encantou muito a todos que os aguardavam. Todos ficaram felizes porque viram quanta comida os caçadores traziam para eles. Uma criança até correu até o javali de crina vermelha e disse que o animal parecia delicioso. Os adultos, entretanto, ficaram felizes por finalmente conseguirem alimentar as crianças. Então o jovem xamã perguntou à menina se a comida era compartilhada entre todos os moradores da aldeia, e então, por causa dessa pergunta, lembrou-se de que não havia comido nada durante um dia inteiro. Yanhu explicou ao escritor que, principalmente quando se trata de carne, a maior parte vai para os guerreiros totêmicos, e as sobras ficam para as crianças e guerreiros reservas. O cara perguntou o que os velhos comem, e aí a heroína disse que eles comem de vez em quando, e geralmente comem frutas silvestres se encontrarem alguma coisa. Além disso, a tribo come imediatamente apenas metade da presa, e secamos a outra metade para que possam comer enquanto os caçadores estão fora. O herói percebeu que o fornecimento de alimentos dependia inteiramente de um pequeno grupo de caçadores e coletores, e isso dependia inteiramente da sorte. O jovem perguntou a Yanhua se sua tribo estava envolvida na agricultura, lavoura ou criação de animais, porque isso poderia fornecer alimentos à aldeia. A heroína nem entendeu as palavras do escritor, e depois acrescentou que eles não conseguiam nem se alimentar, muito menos os animais. As declarações da menina levaram o novo xamã a um beco sem saída, pois ele não sabia que tudo estava tão ruim neste assentamento. Subai não sabia como explicar à menina que os porcos podem ser criados para serem comidos mais tarde. Muito provavelmente, o pobre porco será silenciosamente abatido e comido logo na primeira noite. E então um homem que parecia um leão apareceu ao lado do novo monge, e ele perguntou a Yanhua quem era esse cara, porque ele foi visto pela primeira vez. Então o homem quis adivinhar quem era, e para isso até colocou sua presa no chão, pretendendo saber tudo detalhadamente. Um caçador desconhecido do escritor perguntou se o cara era o futuro marido da heroína, que seu pai havia encontrado para ela. Então Yanhua começou a repreender o homem, chamando de tio Kanchi, gritando porque ele dizia tantas bobagens, e até perguntava todos os dias quando a heroína finalmente se casaria. Foi então que explicaram aos caçadores que se tratava do herdeiro do xamã, o que causou verdadeira surpresa e alegria aos que compareceram, pois aprenderam que a esperança de sobrevivência da tribo ainda não estava perdida. E um dos caçadores percebeu que o herdeiro era bem magro, então precisava ser engordado e por isso ia dar ao escritor toda a sua captura. Todos pensavam que seu futuro dependia apenas dele como herdeiro do xamã, então tentaram de todas as maneiras tornar sua vida melhor. O herói perguntou a Yanhua se todos os convidados deste assentamento foram tratados tão bem quanto ele. Então a heroína perguntou por que deveríamos tratar os estranhos dessa maneira, e eles tratam o jovem dessa maneira apenas porque ele é um futuro xamã. Então uma criança começou a puxar as roupas do jovem, tentando chamar a atenção para si e ao mesmo tempo segurando o pássaro, que ele olhava com fome. Ficou claro que a criança queria comer sozinha, mas ao mesmo tempo disse ao escritor que queria compartilhar a comida com ela. E embora Subai tenha ficado comovido com isso, ele entendeu que tudo isso estava sendo feito apenas porque em breve ele se tornaria um xamã. Quando todos já haviam ido embora, já perto da noite, o cara ficou com Yanhua, e juntos começaram a fritar a presa no fogo. E então a menina perguntou por que o escritor não aceitou a carne daquele menino, pois com essa ação o xamã teria homenageado a criança. O cara explicou que não há honra nisso, porque são todos gente, e depois acrescentou que é melhor fritar bem a carne. E o jovem disse isso porque viu com que olhar faminto a heroína olhava para a comida, pronta para atacar com as palavras de que a presa estava quase pronta.
Aí o cara finalmente tirou a carne do fogo, porque percebeu que ela estava realmente pronta para comer, então não precisava mais se atormentar. Depois disso, a escritora ofereceu comida à heroína, pois ela ainda não tirava os olhos da carne cozida. Porém, a menina começou a recusar, dizendo que não poderia comê-la, pois era carne para o xamã, não para ela, então só o próprio xamã poderia comê-la. Mas Genhu estava com muita fome para resistir por muito tempo, então ela começou a procurar comida, dizendo que, como Subai insistia, ela não poderia recusar. E como a heroína não tem escolha, ela aceitará a carne que o xamã lhe ofereceu, mas ainda assim terá que comê-la bem tranquilamente para que ninguém descubra. O jovem não aguentou e mandou a heroína parar de falar e dar uma mordida já. Yanhua repetiu as palavras do cara de que ela deveria apenas dar uma mordida, tentando se conter. Ficou claro quão faminta a heroína estava, que enquanto ela abria a boca, ela até começou a salivar profusamente. O jovem começou a perceber o estado da menina naquele momento, mas o cara não teve tempo de fazer nada, porque Yanhua imediatamente se aproximou dele, gritando que ela iria morder só um pedacinho. O jovem xamã naquele momento sentiu-se insignificante diante da fome da menina. Parecia que, junto com a heroína, um furacão atingiu o jovem, que quase o demoliu. Então Subai olhou para o estado da carne depois que Yanhua deu uma pequena mordida, e o escritor ficou muito surpreso com o que viu. Afinal, a heroína não só mordeu quase todo o pedaço, mas nem deixou um osso, tendo-o arrancado também. Embora a carne fosse mais dura do que na terra do jovem, não era muita, só era uma pena que não houvesse sal. Quando a heroína soube que o cara precisava de sal, ela imediatamente começou a remexer na bolsa por algum motivo. Então a garota entregou ao jovem algo que provavelmente era sal. E o herói não se enganou, havia mesmo sal na vasilha, então perguntou se pertencia à heroína. Yanhua admitiu que não sobrou sal na tribo, porém, ela apenas economizou um pouco. A heroína explicou que todos os guerreiros totêmicos devem comer sal, mas como ela é uma guerreira reserva, o jovem não precisa se preocupar com nada e come em paz. Foi então que o escritor lembrou que na Idade da Pedra o sal era muito valioso. Numa vida passada ele poderia facilmente comprar 1 quilo inteiro de sal numa loja por um preço barato. Após isso, o xamã decidiu recusar o sal oferecido, explicando que pensou e decidiu que queria comer algo mais simples, mas a menina ainda continuou insistindo para que ele não recusasse, pois não sentia pena dele. A heroína acabou pegando o sal de volta, dizendo que como o jovem não o queria, ela ficaria com ele, e o escritor, entretanto, pensava que esse sal era um tesouro para Yanhua, então ele não poderia simplesmente usar isto. Subai começou a pensar que a aldeia em que estava provavelmente era considerada pobre, por isso precisava descobrir o que fazer para resolver os problemas mais urgentes o mais rápido possível. No final, o cara decidiu parar na mineração de sal, então perguntou à heroína onde sua tribo conseguia sal. Aí a menina disse que os caçadores vão para outra tribo, porque a cada 15 dias a tribo Sikhadir abre um mercado, e pessoas das aldeias vizinhas vão lá comprar alguma coisa. Subai então perguntou quando o mercado abriria em seguida, e Yanhua respondeu que em 10 dias. E enquanto o cara pensava em ir ao mercado conhecer mais sobre esse mundo, a heroína de repente começou a esconder o rosto, como se tentasse esconder o fato de estar comendo alguma coisa. Acontece que os heróis foram distraídos do diálogo pelo pai da menina, que veio até eles para informar ao jovem que o grande xamã queria vê-lo. Aí o cara foi até a cabana, onde foi escolhido como novo xamã. O líder não contou ao jovem por que foi chamado, então ele caminhou na ignorância enquanto o homem olhava para suas costas. O comandante, entretanto, disse aos outros que logo chegaria a hora da partida do grande xamã e então tudo ficaria com Subai. E então o caçador respondeu que sabia disso, e é por isso que todos estavam reunidos aqui agora. Acontece que havia caçadores perto da cabana, como se esperassem alguma coisa. Todos os presentes tinham rostos pensativos, pois todos estavam pensando no que aconteceria com sua tribo quando o grande xamã falecesse. Um dos caçadores usava capuz, então não estava claro que tipo de aparência esse homem tinha. E então, depois que o misterioso caçador tirou o capuz, descobriu-se que ela era uma linda garota. Todos estavam pensando que tipo de xamã Subai seria, porque ninguém sabia que tipo de pessoa ele era. E então um grito chegou aos caçadores, que mandaram os demais cumprimentarem seu novo xamã, atraindo assim toda a atenção dos presentes. Quando o escritor chegou à casa do grande xamã, informou ao rapaz que a cerimônia de herança aconteceria amanhã. E naquele momento o velho ia contar ao jovem tudo o que ele precisava saber. Afinal, a hora já chegou e não podemos mais demorar, pois o tempo do grande xamã está se esgotando.
Então o velho perguntou se Subai sabia o que significava ser um xamã, e o jovem admitiu honestamente que não sabia, então o escritor precisava de uma explicação. Foi assim que o escritor aprendeu que xamã é aquele que protege a tribo, lembra seu passado e determina seu futuro, e só fazendo tudo isso alguém pode se considerar xamã. Em seu mundo, cada tribo é baseada no poder de seu totem, cada tribo tem seus próprios totens, e somente um xamã pode usar seu poder, e somente um xamã pode despertar as marcas sangrentas dos guerreiros totêmicos. Mas como o jovem não está neste mundo há muito tempo, ele não sabe quem são os guerreiros totêmicos, então perguntou ao grande xamã. Descobriu-se que os guerreiros totêmicos são as pessoas mais fortes da tribo depois do xamã. Cada um dos guerreiros totêmicos possui muita energia espiritual, um grande poder está escondido no sangue de cada um. Mas nem o sangue nem a energia espiritual significam nada, porque não podem desenvolver-se por si próprios. Sem marcas de totem é impossível controlar o poder que está escondido no sangue de um guerreiro, por isso é muito importante que a tribo tenha um xamã. Em outras palavras, somente um xamã pode desbloquear o potencial dos guerreiros e dar-lhes uma força que supera o poder humano. A força está no sangue de todos, portanto, com a ajuda do treinamento e da educação, até as pessoas mais fracas podem se tornar um guerreiro totêmico. A diferença entre guerreiros comuns, reserva e totêmicos está na força de seu sangue e energia espiritual. Tendo coletado poder sanguíneo suficiente, uma pessoa pode passar por um ritual de fortalecimento realizado por um xamã, via de regra. Existem guerreiros reserva suficientes para batalhas com a maioria dos animais, a tribo depende deles na maior parte do tempo. Mas em algum lugar fora das aldeias existem animais cuja força é difícil de imaginar, e apenas os guerreiros totêmicos podem lutar com esses animais, embora sejam poucos, a tribo depende deles, e a força da tribo depende diretamente do número de guerreiros totêmicos. Foi assim que o escritor percebeu a importância do papel do xamã, pois enquanto a tribo tiver um xamã, ele poderá ajudar as pessoas a se tornarem guerreiros totêmicos. E se você também levar em conta os tempos perigosos em que a tribo vive, o valor do xamã aumenta significativamente. Aqui o velho acrescentou que o valor do xamã não termina aí, pois o herói ainda poderá criar amuletos xamânicos. Depois disso, o xamã mostrou ao jovem um pano no qual estavam guardados vários objetos desconhecidos. Havia também pacotes contendo todos os métodos de criação de amuletos xamânicos conhecidos pelo grande xamã. Quando o cara pegou um dos pacotes e olhou dentro, não entendeu as letras, pois esse idioma lhe era desconhecido. As letras começaram a se mover e brilhar diante dos olhos do jovem, então ele definitivamente não conseguia ler. O escritor simplesmente olhou para essas cartas desconhecidas e imediatamente sentiu dor de cabeça. Acontece que o jovem ainda não sabia ler os textos xamânicos, mas após a cerimônia de herança eles teriam que ser revelados a ele. Depois disso, o velho mostrou ao cara um amuleto de xamã, cada um com uma runa mágica desenhada, e só poderia ser ativado com a ajuda de magia. O jovem ficou muito feliz porque chegou a hora da magia para ele. Então o xamã decidiu nos contar mais sobre magia e começou contando que a magia vem em diferentes formas. Com a ajuda da magia, você pode criar venenos que permitem envenenar alguém, e também existe magia que permite curar outras pessoas. Existem também técnicas de bênção que tornam as pessoas mais fortes e mais rápidas e assim por diante. O herói gostou de ouvir sobre isso, então perguntou ao xamã o que ele poderia fazer com isso. Então o grande xamã respondeu que cura bem e sabe lançar bênçãos, pelo menos todos pensam assim. O jovem adivinhou que não deveria falar sobre as habilidades do xamã para evitar um ataque. O grande xamã ficou satisfeito porque quem o notou era um cara esperto, pois entendeu tudo rapidamente. Os xamãs são muito valorizados por todos, mas são um alvo fácil para os adversários, pois se não houver xamã a tribo não sobreviverá. Então o velho mostrou um pergaminho que contém os ingredientes para criar amuletos e onde obtê-los. Então o jovem deve se lembrar de tudo isso e manter em segredo, pois esta é a herança deles. O cara prometeu que iria gravar esse conhecimento no coração para que ele se lembrasse e nunca mais esquecesse, porque é muito importante. E então o grande xamã começou a tossir muito, e então o jovem viu sangue, adivinhando que o homem estava doente. O escritor, sem perder um segundo, imediatamente saltou para ajudar o velho, dizendo-lhe para não se mover enquanto o jovem o tratava. Depois disso, o jovem usou sua capacidade de cura, porém o tratamento acabou sendo ineficaz, pois sua capacidade não melhorou. Aí o grande xamã disse ao rapaz para não desperdiçar forças, pois não tinha como ajudar o velho. Subai, entretanto, não entendia por que seu tratamento não foi suficiente para ajudar o grande xamã.
O homem disse ao jovem que lamentava muito não ver os milagres que o jovem criaria no futuro, e então pediu-lhe que o ajudasse a se levantar para que o xamã pudesse contar outra coisa ao escritor. O grande xamã disse ao jovem para não esquecer o conhecimento que o velho lhe transmitiu e lembrar sempre para que servia. Então Subai prometeu que nunca esqueceria todo esse conhecimento e cuidaria dele, para que o xamã não precisasse se preocupar com isso. E como o grande xamã já contou ao escritor todas as informações que ele deve saber, a cerimônia de herança pode começar em breve, pois o cara já está pronto. Depois disso, os heróis deixaram a morada do grande xamã e foram para a cerimônia, onde toda a tribo já os esperava. O velho disse a Subai que se ajoelhasse para iniciar a cerimônia de herança. Todos assistiram, sem dizer uma palavra e até praticamente sem respirar, com medo de perder um segundo sequer de um acontecimento tão significativo. O grande xamã começou seu discurso dizendo que viveu uma longa vida de 63 anos, então era hora de transferir a tribo para um novo xamã. E como todos estão prontos, a cerimônia de herança pode começar. Todos começaram a gritar com entusiasmo, esperando o que aconteceria a seguir, pois todos queriam ansiosamente ver tudo com os próprios olhos. Depois disso, o grande xamã gritou que o sangue deveria ser derramado. Os outros pegaram essas palavras e as gritaram, seguindo o grande xamã. Após essas palavras, todos ergueram as facas e fizeram um corte na parte interna das palmas. E o sangue que escorria das pessoas após o corte começou a não escorrer, mas a voar em uma direção, o que parecia mágico. O grande xamã coletou esse sangue com a ajuda de sua magia, segurando-o à sua frente enquanto ele se acumulava. E então o velho gritou que o totem havia aparecido, enquanto olhava para o sangue à sua frente. Acontece que de todo o sangue coletado, algo semelhante a um totem tribal começou a aparecer. E então esse totem começou a se mover, indo em direção ao cara, que ficou muito surpreso com a ação, e até um pouco assustado. Depois disso, o poder do totem pareceu habitar Subai, que imediatamente o sentiu. O grande xamã levou a mão à testa e disse ao jovem que ele agora era o verdadeiro herdeiro do xamã. Acontece que o xamã colocou a mão na testa para tirar o conhecimento de si mesmo e passá-lo para o novo xamã, dizendo que ali está toda a verdade sobre a história do xamã e todas as riquezas do totem. Após essas palavras, o grande xamã colocou a mão na testa do rapaz para transmitir-lhe todo esse conhecimento. E então o jovem se viu em um lugar onde, ao que parecia, já havia estado, e então se lembrou de que havia acabado ali naquela época em que conheceu o grande xamã. E então um deserto apareceu diante de seus olhos, por onde caminhavam várias pessoas, que disseram que precisavam andar mais rápido para aguentar mais alguns dias, e então teriam que chegar às terras de seus ancestrais, e um deles disse que tem muita vontade de comer, porque faz 2 dias que não tem uma migalha na boca. Entre essas pessoas havia um menino, de quem ficou claro que também estava muito cansado e com fome. À noite, quando o menino ficou sozinho, ele se ajoelhou e começou a orar ao deus Totem. Ele pediu a Deus que permitisse que a criança visse o futuro de sua tribo. Depois disso, outras pessoas viram que algo começou a acontecer com o menino que as havia abandonado. E então uma garota correu até ele, perguntando quanto ele havia bebido do veneno da providência, e depois acrescentou que ele parecia ter enlouquecido por fazer isso consigo mesmo. Acontece que essa menina era xamã, e ela percebeu que a criança havia feito algo que não deveria ser feito, então ele não viveria muito. E então alguém acrescentou que isso era um desastre, pois haviam perdido um potencial herdeiro para o xamã. E então o cara se virou para a garota, dizendo que viu alguma coisa. E então o xamã disse ao menino que ele deveria ficar quieto, porque isso é segredo, porque não se pode contar com previsões, basta lembrar delas. O menino perguntou à mãe se ela achava que chegaria o dia em que sua tribo ficaria mais forte, ao que ela respondeu que não sabia. Afinal, ainda não está definido se a tribo será forte ou não, porque tudo isso vai acontecer no futuro, então agora é impossível dizer com certeza. Em seguida, a menina acrescentou que acreditava que o menino daria comida e abrigo às pessoas. Essas palavras fizeram o menino sorrir, pois era bom que sua mãe acreditasse tanto nele. Depois disso, a criança fechou os olhos e se viu em um espaço desconhecido, onde uma porta se abriu de repente e uma silhueta apareceu. O menino sobreviveu e, à medida que crescia, ouvia palavras de que era um xamã excessivamente confiante, por ser muito fraco, mas acreditava plenamente que faria o que quisesse. Certa vez houve um caso na tribo em que o xamã conseguiu ferir animais perigosos, mas não teve tempo de proteger seu filho, que começou a pedir desculpas ao xamã por não corresponder às expectativas, então não adiantava desperdiçar energia tratando ele. Aos olhos do grande xamã era possível perceber o quanto ele havia vivido e que caminho difícil percorreu.
Durante toda a sua vida, os pensamentos do xamã foram que ele não poderia desistir, mas deveria proteger sua tribo até o fim. E assim o escritor pôde acompanhar toda a vida do grande xamã, até o momento em que o velho o conheceu. Ficou claro que essa história tocou muito o jovem, pois as lágrimas escorriam por seu rosto, e então ele percebeu que havia feito o xamã esperar muito tempo. Então o grande xamã começou a acalmar Subai, dizendo que não havia necessidade de chorar, pois tudo isso já havia passado. O velho acredita que não é tão importante para ele chorar por ele, porque o mais importante é só a herança. Enquanto o xamã falava, ele desenhou linhas no jovem, cujo significado só ele conhecia. A mão do xamã soltou abruptamente o rosto do jovem, forçando Subai a prestar atenção nele. Acontece que o grande xamã caiu assim que desenhou os símbolos no rosto do escritor, e o rapaz então agarrou o velho pela mão, despedindo-se dele. A última coisa que o grande xamã conseguiu dizer foi que deixou tudo para o jovem, e com o coração tranquilo retirou-se para o seu merecido descanso. Assim terminou a cerimônia de herança, e depois de algum tempo o cara abre os olhos, como se depois de um longo sono. Acontece que Subai não estava dormindo, mas havia perdido a consciência, então foi levado ao local onde estava agora. O jovem pensou que agora entendia como funciona o totem do xamã, pois é uma espécie de crônica xamã, em que cada xamã deixa sua marca, e o principal segredo da cerimônia é a herança do desenho. Agora que o escritor se tornou um herdeiro de pleno direito, sua visão melhorou e ele começou a ver tudo com clareza, embora antes fosse míope, e parece que o corpo do cara ficou mais forte. Então o jovem decidiu testar seus palpites ordenando que o sistema abrisse a janela de status, onde ele adicionou uma reserva de mana, o Totem Yanlong, e o trabalho acrescentou que ele agora não era apenas um escritor, mas também um xamã. Então Subai viu uma nota em que estava escrito que com a ajuda da habilidade você pode curar outras pessoas, o que vai melhorar as habilidades do dono, e isso vai ajudar o cara a se tornar um xamã com enorme poder, mas não se esqueça das tarefas iniciais. O jovem ficou encantado porque sua resistência, força e velocidade mais que duplicaram, e sua força espiritual aumentou 10 vezes, e como tanta coisa mudou, o jovem começou a se sentir diferente. Quando Subai viu que o sistema dizia que seus poderes espirituais e reservas de mana eram iguais, ele percebeu que eram proporcionais, o que significava que a reserva de mana era obtida de poderes espirituais. Mas as habilidades obtidas através do sistema dependiam diretamente da força dos poderes espirituais. Isso era tudo o que o cara queria saber, então depois disso ele ganhou seu prêmio. O escritor recebeu todos os kits de apoio que não havia recebido antes, entre eles um kit para iniciante, que incluía uma receita de tecido de linho. O jovem percebeu que esses conjuntos poderiam conter literalmente qualquer coisa, então ele nem ficaria surpreso se um dia recebesse um pacote de papel higiênico. Mas o tecido de linho é útil, porque a maioria das pessoas usa peles, e com a ajuda desse conhecimento ele pode criar pelo menos algumas roupas. E aí alguém da rua ligou para o escritor, primeiro chamando de Subai, depois se corrigiu e o chamou de xamã, perguntando se ele havia acordado, ao que o cara respondeu que sim. Foi o cacique quem primeiro pediu desculpas ao jovem por incomodá-lo cedo e depois disse que era hora de o jovem se mudar para a cabana principal. Então o jovem perguntou se a cabana principal era aquela onde morava o pajé. Nesse momento, o comandante lembrou que agora era Subai o xamã deles, então a tribo precisava de suas ordens. E então o jovem percebeu que não tinha absolutamente nenhuma ideia do que aconteceu com o corpo do velho xamã, então perguntou ao líder. Outro homem apareceu na entrada, explicando que haviam seguido o conselho do velho xamã e por isso queimaram seu corpo. E então o homem estendeu a mão, que continha o que restava do velho xamã. Aí o cara perguntou se eram relíquias, e aí pensou que do ponto de vista científico era só uma pedra, mas ele não sabia o quão diferente esse mundo era do anterior. Mas pela reação dos homens ficou claro que eles pareciam ter ouvido falar das relíquias pela primeira vez, então não entenderam o jovem e o que ele estava perguntando. Subai explicou que existe uma lenda de que uma pessoa que viveu a sua vida com dignidade e nobreza deixa as suas relíquias após a cremação. Por isso o jovem prometeu preservá-las para que após a devolução das terras dos seus antepassados, construíssem um templo onde eles deixariam essas relíquias. E isso foi apenas o começo dos planos da tribo, pois agora eles têm um novo xamã que vai melhorar a vida das pessoas graças ao seu conhecimento. O cara decidiu começar a trabalhar imediatamente porque entendeu que cada segundo era importante, então perguntou aos homens como estavam as coisas na tribo e quanta carne eles tinham em estoque.
Acontece que a tribo não tem muita comida, pois mal dá para os guerreiros totêmicos, mas o principal problema é alimentar os 6 guerreiros reserva. O jovem xamã ficou surpreso com a notícia de que havia apenas 6 guerreiros sobrando em sua tribo. Então o chefe explicou que costumavam ser mais deles, 26, mas a maioria foi capturada pelos guerreiros totêmicos da tribo da Cobra Negra quando tentaram escapar, então agora estão mortos ou escravizados. O jovem perguntou a que distância a tribo da Cobra Negra estava deles, porque ele precisava descobrir o quão séria era a ameaça que eles representavam. Mas Subai não tem motivo para se preocupar com isso, porque a tribo da Cobra Negra definitivamente não irá alcançá-los, porque as terras em que vivem agora são desertas e áridas, e seus oponentes não gostam disso. E quase não há animais perto da aldeia, então a caça é muito difícil, porque os caçadores demoram um dia para chegar ao local e depois mais 3 para a caça em si. Claro que isto é mal, mas também há vantagens, porque embora aqui seja difícil conseguir alimentos, isso também faz com que não sejam o alvo de maior prioridade, o que dá tempo para o desenvolvimento. Então o jovem percebeu que eles não podiam depender apenas da caça, então precisavam descobrir o que poderiam vender no mercado em vez de comida. E aí o cara lembrou que tinha conhecimento sobre linho, então perguntou aos homens se eles já tinham ouvido falar. Os caçadores responderam que, claro, já tinham ouvido falar do linho, que é considerado algo raro entre eles, porque só as grandes tribos o produzem. E um dos caçadores admitiu que desde criança sonhava em conseguir roupas de linho e deixá-las para os filhos. Eles queriam conseguir mais roupas de linho, mas depois do reassentamento tinham muito pouca carne seca e, portanto, toda vez que o linho aparece no mercado da tribo do leopardo pintado, ele é imediatamente varrido e são pedidos 3 pedaços de carne seca por um parafuso de linho. Aí o xamã perguntou quanto pesava um pedaço, pois em seu mundo passado, nos tempos antigos, era calculado com aproximadamente 55 quilos de carne. Então o líder disse que pensaria nisso agora e pediu a Tsansi que não se mexesse. O comandante mostrou ao caçador quanto é considerado uma peça para eles. Depois disso, o jovem xamã perguntou quanto linho havia em um rolo, e então o comandante pediu a Tsansi que se deitasse. Assim, o líder mostrou o que o escritor pediu, explicando que um rolo é do tamanho da porta do caçador. O jovem calculou que por 1 metro de linho precisava pagar cerca de 136 quilos de carne seca, o que era muito caro. E então Subai decidiu começar aos poucos, ou seja, primeiro conseguir mais carne para que a tribo esquecesse a fome. Mas, em vez de caçar, as pessoas de alguma forma acabavam em um campo onde provavelmente não havia chance de capturar nenhum animal grande. E então um dos caçadores perguntou ao seu líder Tsansi por que eles não caçam, mas coletam grama, porque isso é uma perda de tempo. O líder, sem pensar 2 vezes, mandou o curioso caçador calar a boca, pois disso dependia o futuro de sua tribo. E tudo porque o jovem xamã já havia contado aos demais que sabia fazer tecido de linho, o que encantou a todos. Aos gritos entusiasmados, o cara respondeu que todos deveriam manter a voz baixa e a cabeça baixa, porque se alguém descobrir isso, sua tribo estará em apuros. Depois disso, Subai pediu ao líder dos caçadores que na próxima vez que fosse caçar, procurasse uma planta, pois dela é feito tecido, então depende apenas do homem se sua tribo terá comida suficiente. Tsansi abordou o trabalho que recebeu com responsabilidade, pois não esperava que o xamã lhe confiasse algo tão importante. O escritor, entretanto, estava pensando que o suprimento de carne seca da tribo duraria 2 semanas, e os caçadores passariam 3 dias viajando para lá e 3 dias caçando, e depois mais 3 dias viajando de volta, então faltariam apenas 5 dias para fazer o pano. O jovem ficou muito preocupado, pois havia pouco tempo, e Kanchi e Angial poderiam não encontrar os materiais, e mesmo que conseguissem, o jovem não sabia o que fazer a seguir, perguntando-se se deveria dizer a todos como fazer linho tecido. O escritor decidiu não voltar a brilhar, portanto, pessoalmente certamente não pode fazer isso, por isso precisa de um assistente adequado, a quem ele próprio ensinará tudo, e ele, por sua vez, ensinará aos outros. Mas a chance de tudo dar errado também não pode ser perdida, então o xamã também precisa bolar um plano B. E não devemos esquecer que a tribo tem muitos outros problemas, inclusive falta de água potável, sal e saneamento. Havia muitos problemas para resolver, então só de pensar em tudo isso deu dor de cabeça ao jovem. O cara começou a pensar que era apenas um escritor e não sabia cuidar de si mesmo, então não tinha certeza se conseguiria lidar com uma tribo inteira. E então um convidado entrou na casa do xamã e perguntou ao rapaz o que estava acontecendo com ele.
A menina viu que o jovem segurava a cabeça, então começou a se preocupar com ele, perguntando se ele estava doente. Aí a heroína chegou perto do xamã, tocando sua testa e perguntando se o cara estava com calor, e se estava com calor dentro da cabeça dele. O escritor recuou bruscamente e perguntou à garota o que ela estava fazendo e também por que ela estava perto de sua cabana, porque ela poderia estar escutando. Nesse mesmo segundo, a heroína explicou que não escutava, mas simplesmente ouvia as conversas do jovem consigo mesmo, e nem sequer tentava se esconder, e então acrescentou que seu pai e os outros tinham ido caçar, então ela estava protegendo seu xamã com todas as suas forças. Depois disso, o jovem perguntou se a garota era realmente confiável, pois ele não tinha tanta certeza disso. A heroína respondeu que não importa, porque o principal é que ela certamente é mais confiável do que o xamã que sempre segura a cabeça e, além disso, entre os guerreiros da reserva ela é a mais forte. O jovem tentou acalmar a menina, dizendo que não tinha tempo de brigar com ela, pois poderia ficar ofendido. Aí, assim que a garota o soltou, o cara perguntou se os xamãs sempre resolvem todo esse monte de problemas sozinhos. A heroína respondeu que claro que não, porque os xamãs têm assistentes, então o jovem perguntou onde estavam os assistentes do xamã anterior e se queriam ajudá-lo. Acontece que durante o ataque da tribo da Cobra Negra, os assistentes protegeram o xamã e, assim, cada um deles morreu. Subai percebeu que a tribo da Cobra Negra estava tentando destruir a base sobre a qual a tribo Yaman repousava. Se não houver mais assistentes do velho xamã, então é preciso procurar novos, e então o jovem perguntou à heroína se ela tinha alguém em mente. Os requisitos para o assistente de um xamã incluíam que ele fosse inteligente para ajudar o jovem a resolver problemas. Além disso, o assistente do xamã deve ser diligente e ter uma visão nova e saudável das coisas. E aí a garota disse que Subaya descreveu literalmente, então o cara poderia ter dito diretamente que queria vê-la no lugar da assistente, e não havia necessidade de inventar uma charada. Mas o escritor quebrou a heroína, dizendo-lhe que ela não se encaixava em nenhum ponto, para que ela pudesse se acalmar. A garota fez beicinho com as palavras do jovem, e então disse a ele que nesse caso seria melhor ele escolher Miko para si. Então o xamã perguntou o que era. Yanhu explicou que se trata de uma mulher que ajuda o xamã nas tarefas domésticas, limpa a casa, cuida da lareira e tudo mais. Então Miko é quem cuida dos afazeres do dia a dia ao invés do xamã, e era exatamente isso que o jovem procurava, então pediu alguém que o aconselhasse. Acontece que havia uma garota adequada para esse papel, então Subai pediu para levá-lo até ela para ver rapidamente quem poderia se tornar Miko para ele. E então Yanhua se lembrou de como seu pai lhe disse que mais cedo ou mais tarde o xamã iria procurar Miko para si mesmo, e já que ela estava com ele ultimamente, e portanto o líder acreditava que ela seria ideal para esse papel. Ficou claro que a menina não queria concordar com isso, mas seu pai continuou a afirmar que era uma grande honra, então a heroína não deveria perder esta oportunidade. Yanhua sabia que toda garota sonha em se tornar uma Miko, mas o problema é que seus planos eram apenas se vingar daqueles que prejudicaram sua tribo, pois não importa o que acontecesse, ela iria se tornar uma guerreira totem e matar os bastardos do Black. Tribo de Cobra. E enquanto a heroína repassava essa lembrança em sua cabeça, o jovem tentou gritar com ela, mas ela não reagiu. A xamã perguntou à garota se eles estavam indo exatamente na direção certa e quanto tempo demoraria até que eles chegassem. E então Yanhua disse que eles já haviam chegado, e então apontou a mão na direção da cabana de alguém. A heroína disse que a amiga morava lá, então ela poderia ligar para ela, mas o escritor a impediu, dizendo que primeiro queria vê-la ele mesmo, e depois perguntou se o requerente morava sozinho. E enquanto o jovem tentava olhar, Yanhua disse que várias meninas moram aqui juntas e trabalham aqui. Mesmo assim, o jovem xamã olhou para dentro da casa, tentando encontrar a namorada de Yanhui com os olhos. E o cara ainda conseguiu encontrar aquele que lhe foi oferecido como Miko. Os heróis começaram a observar a garota juntos, discutindo sobre ela, e então Yanhua perguntou como ela estava com o xamã. O cara respondeu que a garota era muito bonita, mas parecia tão frágil que suas marcas tribais em seu rosto mal eram visíveis. Então a heroína explicou que sua amiga era fraca, mas muito gentil e diligente, às vezes só era um pouco teimosa. Acontece que Yuen é sobrinha de Kanchi, e seus pais morreram quando ela era muito jovem, então ela foi criada por sua tia, mas recentemente sua tia engravidou, então Yuen mudou-se para este lugar, dizendo que não aceitaria mais uma migalha deles, porque eles precisavam mais. O cara percebeu que a menina fez a coisa certa, mas Yanhua não concordou com ele, porque na casa do tio Kanchi sempre tem carne,
E nesse lugar, na melhor das hipóteses, ela vai pegar as raízes. E então Subai explicou que existe uma grande diferença entre receber e dar, então ele entende a garota e sua ação. O herói lembrou-se de sua infância e então decidiu que Yuin só queria colocar seus pensamentos em ordem. Mas outras garotas compartilharam a opinião de Yanhua, dizendo a Yuin para voltar para o tio Kangxi, porque ela não encontrará nada de bom aqui, e elas também têm um novo xamã, e os pais da heroína costumavam ser guerreiros totêmicos. Então ela pode definitivamente servir o xamã. Mas Yuin apenas acenou, dizendo que seu reverenciado xamã definitivamente não gostaria dela, então ela não daria uma amigo. No entanto, outros continuaram a provocá-la, dizendo que se ela perdesse esta oportunidade agora, ela se arrependeria pelo resto da vida. E então a garota concordou que talvez ela gostaria de ser um pouco mico, mas ela estava muito insegura. E então a heroína acrescentou que, na opinião dela, Yanhua é mais adequada para este lugar, porque quando eram crianças ela dizia constantemente que queria ser mico. O jovem xamã ouviu essas palavras da garota, então se virou para Yanhua com uma pergunta silenciosa, e então adivinhou que os dois amigos queriam ser mico. E então Yanhua não aguentou e irrompeu no quarto da amiga gritando que Yuin não deveria contar essas coisas para todo mundo. Ao que a sobrinha de Kangxi respondeu que sua própria amiga havia contado isso a todos que conheceu antes, então não era um grande segredo. E então a garota também notou que Yanhua estava espionando. Então o jovem xamã defendeu a garota, explicando que eles não estavam escutando, mas observando, pois o cara pediu a Yanhua que o trouxesse aqui. Yuin começou a ficar nervosa, pois percebeu que o xamã ouvia cada palavra dela, e como era presunçoso dizer que ela queria se tornar mico, pois ela era completamente inútil. Então a garota já estava pensando em como sairia daqui e encontre um lugar onde ninguém a conheça. E então o escritor disse à menina que queria perguntar algo a ela, entendendo que a assistente deveria ter pelo menos conhecimentos básicos. Portanto, o jovem perguntou a Yuin se ela poderia escrever, confiante de que as pessoas já haviam atingido esse nível de desenvolvimento. Mas esta pergunta surpreendeu a todos os presentes, que começaram a perguntar ao xamã se ele sabia escrever, o que foi surpreendente. Aí a menina se desculpou e respondeu que, infelizmente, não conseguia escrever. O jovem perguntou a Yanhua se isso era algum tipo de pergunta errada, e então ela explicou que apenas tribos grandes têm sua própria linguagem escrita, e sua tribo não é uma delas. Nesse caso, Subai imediatamente começou a trabalhar, perguntando a Yuin se ela estava pronta para se tornar uma amigo, pois sua amiga a elogiou muito, e o cara resolveu evitar outras perguntas, pois não tem ideia de qual é o nível de desenvolvimento da tribo. Yanhua acrescentou que seu objetivo é vingar seus ancestrais e se tornar uma guerreira totêmica, então a garota pensou muito e percebeu que sua amiga era mais adequada para esse papel do que qualquer outra pessoa. Além disso, a própria Yuin queria se tornar uma amigo por toda parte. Mas a menina continuou a duvidar, então o xamã tentou tranquilizá-la de que ela não precisava se preocupar com o que os outros iriam pensar. E então Yuin explicou que o fato é que ela é tímida, estúpida e comete erros com frequência. O escritor parou de persuadir a garota e começou a se levantar, preparando-se para sair. Como Yuin não quer, o cara decidiu não forçá-la, pois a decisão final era só dela. E embora a garota tenha tentado impedir Subai, ele nunca mais voltou, dizendo a Yanhua que era hora de eles partirem. Yanhua seguiu o jovem xamã, perguntando por que ele fugiu tão fácil e rapidamente. Yuin é muito tímida e frágil, então não ficou claro por que o cara a tratou tão cruelmente, porque se ele a deixasse assim agora, ela se odiaria e pensaria que era inútil. Então o jovem perguntou à heroína por que ela decidiu deixar a amiga. Afinal, uma pessoa deve aproveitar as oportunidades por conta própria e não se pode forçá-la. Então se ela quiser se tornar mico, ela deve superar suas fraquezas e agarrar o touro pelos chifres. Subai explicou que a própria menina estaria em melhor situação porque conseguiria o que queria. E então os heróis viram uma silhueta correndo atrás deles, acenando com a mão para chamar a atenção. Yanhua começou a torcer para que fosse sua amiga quem reunisse forças e decidisse alcançar o xamã. Porém, quando a pessoa se aproximou, ficou claro que não era Yuin, mas sim outra garota que correu para expressar seu respeito ao xamã, dando-lhe algo. Então o escritor sentiu que esperava muito da garota, então disse a Yanhua que era hora de eles seguirem em frente. Mas naquele momento, a menina que veio correndo pediu ao xamã que esperasse, pois Yuin também corria com ela. A menina só estava muito fraca e corria devagar. Após essas palavras, todos viram outra silhueta se aproximando, embora não muito rapidamente. E desta vez a própria Yuin já estava correndo, e estava claro que ela estava muito cansada de tanto correr.
Assim que a garota chegou lá e recuperou o fôlego, ela gritou com segurança para o jovem xamã que queria se tornar mico. Embora a menina parecesse confiante ao confessar, depois disso ela ainda mostrou sua fragilidade e começou a chorar, e sua amiga começou a acalmá-la enquanto Subai sorria ao fundo. Yanhuia disse a Yuin para parar de chorar, pois o xamã já havia decidido que ela seria mico, então não adiantava derramar lágrimas. E então a nova mico explicou que eram lágrimas de felicidade, porque ela nem se atreveu a sonhar com isso e por isso agora está muito feliz. No entanto, Yanhu estava preocupada porque o teste de mico era muito simples, então ela não sabia se tudo ficaria bem. E então o cara explicou que não poderia dar uma pista de obstáculos com charadas para a garota para ver se ela poderia se tornar mico, pois ele já viu que ela era adequada para o papel de assistente do xamã. Depois disso, a amiga começou a rir de Yuin pelo fato de que quando ela chora parece um gato, e isso a diverte muito. O jovem xamã entendeu que não haveria problemas com dois amigos, mas depois achou que pelo menos os dois eram lindos. Quando a jovem mico se acalmou, o jovem disse para ela lavar o rosto antes de começar o trabalho, ao que a menina respondeu que eles tinham muito pouca água, então ela não poderia desperdiçar com algo assim. O rapaz percebeu o quanto a oferta de lavar o rosto surpreendeu as meninas, que não estavam acostumadas a lavar o rosto com tanta facilidade. E isso, por sua vez, surpreendeu o jovem, que se esqueceu da péssima higiene da tribo. E então o jovem xamã perguntou a seus amigos até que ponto dessa tribo eles se lavavam. Yanhua disse que eles são enxaguados com frequência, por exemplo, ela faz isso uma vez por ano durante a estação das chuvas. Embora o xamã soubesse que raramente se lavavam, ele não pensava muito. Subai se perguntou que tipo de criatura estava com ele desde que veio a este mundo, e então ele pensou que o cheiro dos outros da tribo era melhor do que seu olfato, então eles provavelmente apenas se acostumaram com o cheiro para que ele não interferisse. Depois disso, o jovem mico perguntou ao jovem se era tão importante a frequência com que eles se lavavam. Naturalmente, isto é importante, por isso algo precisa de ser feito em relação às condições insalubres locais, o que significa que eles precisam de uma fonte estável de água e, no futuro, precisarão de água para irrigação. Subai perguntou às meninas onde a tribo costuma buscar água, e elas lhe disseram que ao sudeste da aldeia há um pequeno lago, mas há muitos animais muito fortes ao redor dele, então só vão lá guerreiros totêmicos, que coletam água e carregam isso. Então a tribo apenas o suficiente para saciar sua sede. Aí o cara pediu para mostrar o caminho para ele, porque a água é a fonte da vida, então precisamos lidar com o problema da sua ausência. E naquele momento as heroínas agarraram o xamã, detendo-o, e depois explicaram que ele não deveria sair da aldeia, pois era muito perigoso lá fora. Enquanto o jovem tentava provar às meninas que não havia nada de perigoso ali, ele já pensava naquele momento que havia sido colocado em prisão domiciliar. Acontece que alguns guerreiros totêmicos são expulsos das tribos, então eles vagam pelas terras devastadas até tropeçarem em algumas pequenas tribos, e então eles fazem xamãs e os forçam a realizar um ritual de herança, e isso aconteceu até com o xamã de uma tribo. Porque quando o encontraram, ele estava completamente exausto e acabou morrendo. O jovem soube que por causa disso o xamã estava estritamente proibido de deixar a tribo se a situação não fosse fora do comum, e então Subai lembrou-se das palavras do velho xamã de que esse trabalho era perigoso e difícil. Yanhu acrescentou que é perigoso para o cara lá fora, mas na aldeia nada o ameaça, pois os guerreiros totêmicos estão divididos em dois grupos, então um exilado comum não pode chegar perto da aldeia. Primeiro, o xamã lembrou a si mesmo que havia 11 guerreiros totêmicos na tribo, 6 deles caçavam e os outros 5 guardavam a aldeia, e então o jovem pensou que continuar extraindo água dessa forma era uma perda de tempo e esforço. Então primeiro ele precisava resolver de alguma forma o problema da água. E então Subai começou a resistir, gritando para as meninas o soltarem, pois precisavam encontrar água. E como estavam tão preocupadas, o líder poderia ir com o rapaz. Mas descobriu-se que o líder ainda não havia retornado e sair em busca dele não era menos perigoso, principalmente porque antes de partir o pai deu instruções a Yanhua para não deixar o xamã sair. Mas o cara continuou insistindo que a água é muito importante, pois suas vidas dependem diretamente dela, então as heroínas desistiram. Assim, todos os heróis foram juntos em busca de água, e Yanhua disse que protegeria o xamã ao custo de sua vida. E então o jovem mico acrescentou que se uma fera aparecer, então deixe os outros fugirem enquanto ele a come. E então o amigo lembrou a Yuin que eles não estavam longe da tribo, então os caçadores deveriam lidar com os animais. Durante todo esse tempo, uma silhueta misteriosa seguiu os heróis desavisados.
O xamã estava atualmente preocupado com a possibilidade de eles se perderem e entrarem em uma zona perigosa. E Ainhua, por sua vez, continuou a prometer que os caçadores deveriam estar por perto neste momento. E eles não apenas patrulham e transportam água, mas também passam muito tempo caçando. E então os heróis notaram uma figura ao longe que começou a se aproximar deles em alta velocidade. Eles tentaram descobrir quem era, mas a silhueta não respondeu às perguntas sobre quem ele era. Alguma sombra passou pela cabeça do jovem xamã, que imediatamente pensou que se tratava de um exilado. E então descobriu-se que não havia uma pessoa andando ao lado deles, mas duas, que os heróis puderam ver no momento em que as silhuetas pararam. E então Ainhua reconheceu Tia Hong e Black Fang nos estranhos, e naquele momento o xamã conseguiu discernir o poder dos guerreiros totêmicos. Assim que a irmã Hong libertou Black Fang, ele perguntou aos rapazes por que eles estavam fora da aldeia e acrescentou que deveriam voltar rapidamente. O jovem xamã explicou que não queria voltar para casa, pois queria ver a fonte da água, e então perguntou ao homem por que estava sozinho na estrada que levava à aldeia. Black Fang então respondeu que Mai estava ferido, então ele precisava de ajuda urgentemente, ou morreria. Então Subai ordenou que ele fosse levado rapidamente a alguém que precisava de sua ajuda urgente. O líder, entretanto, disse a Maiman para esperar, porque Black Fang já havia corrido para pegar os amuletos, então eles deveriam ajudá-lo. O ferido respondeu que não iria durar tanto, então era melhor que os outros o deixassem, pois muito em breve os animais viriam correndo até ele, sentindo o cheiro de seu sangue. E então pediram ao chifre flamejante que desse seu parte da carne para seu filho Maimau, que definitivamente teria que se tornar um guerreiro totêmico. E então o líder percebeu que como Maiman tinha força suficiente para falar, ele definitivamente resistiria. Naquele momento, os homens, que esperavam por socorro, ouviram um farfalhar nos arbustos. Portanto, os caçadores correram para se defender, mas descobriram que haviam atacado Black Fang. Shaun também saiu correndo das árvores atrás dele e conseguiu repelir o golpe dos caçadores. Quando o líder viu todos que vieram atrás de Black Fang, ficou muito surpreso. E depois disso, o comandante começou a repreender o caçador por ter sido solicitado a trazer amuletos xamânicos, e não o próprio xamã, porque esses lugares são muito perigosos. E aí o Subai explicou que ele mesmo queria vir para esse lugar, porque sabe ajudar, e depois disso o cara percebeu que o ferimento era muito grave, e o cidadão comum não aguentava. Depois disso, o líder ordenou aos demais que não interferissem enquanto o jovem xamã tentava salvar o caçador. As meninas, por sua vez, ficaram surpresas com a confiança do jovem, pois sabiam que são necessários pelo menos 30 dias para aprender magia, e ele também lança feitiços sem palavras, o que elas viram pela primeira vez. Aí o comandante achou que o velho xamã tinha razão, pois Subai era muito talentoso. O jovem xamã, por sua vez, pensava que o seu poder de cura estava funcionando, mas a velocidade de recuperação deixava muito a desejar, o que fazia com que o primeiro nível de tratamento claramente não fosse suficiente, por isso decidiu utilizá-lo várias vezes. O caçador ferido ficou chocado ao ver que não restava nenhum vestígio de seu grande ferimento. Os demais concluíram que o ferido estava muito fraco e por isso precisava ser levado para a aldeia, mas ele mesmo disse que ainda tinha condições de lutar. Então o xamã disse a Maiman para tomar cuidado com o bico, pois enquanto ele estivesse aqui os outros não conseguiriam proteger o xamã. Entretanto, as heroínas cercaram o escritor, perguntando-lhe como se sentia, ao que ele respondeu que estava apenas um pouco cansado, mas na verdade, após 3 tratamentos, sentiu como se a sua alma estivesse prestes a abandonar o corpo. Depois disso, o cara viu que no sistema suas habilidades de cura aumentaram 9 pontos, e então perguntou ao sistema como ele poderia recuperar as forças, e eles o aconselharam a descansar ou tomar alguns medicamentos. E então Subai perguntou ao líder como mais se machucou, porque ele voa muito alto e com força, e também é muito poderoso. Acontece que durante a patrulha ele foi atacado por vários lobos de madeira mortos, e estes são animais híbridos. Portanto, embora seus corpos não sejam particularmente fortes, eles podem atirar dardos de osso, que são difíceis de defender. E Ainhu apontou para o cara que até mesmo um dos guerreiros totêmicos juniores mais fortes estava em perigo, mas o próprio Subai acreditava que não, o que era uma opinião equivocada. O jovem não estava acostumado com o fato de que neste mundo não existem apenas animais selvagens comuns, mas também grandes animais que só fortes guerreiros totêmicos podem combater. Cada grande fera é especial e está dividida em 3 categorias, que incluem feras mistas, feras primordiais e feras antigas.
Os guerreiros Totem também vêm em 3 níveis em sua tribo. Yanjiao, Kanchi, Maiman, Shao e Kine alcançaram o topo do nível mais baixo. Ao atingir o pico, um guerreiro Totem Júnior se torna um guerreiro Totem médio. O cara entendeu como sua força se desenvolveu, mas não estava claro para ele qual era a diferença de força entre guerreiros totêmicos de diferentes níveis. Ficou claro quão grande era a diferença entre um guerreiro totêmico júnior e um soldado comum. E enquanto Subai ponderava sobre as novas informações, o líder ordenou que Shao e Black Fang o ajudassem a escoltar o xamã até a aldeia. E então o jovem disse que não iria embora até ver a fonte, pois precisava saber mais informações sobre ela para o bem da tribo. Ao que o comandante respondeu que isto era muito perigoso, porque havia muitos animais e poucos deles, por isso não seriam capazes de proteger Subai. Mas o escritor não desistiu, dizendo que o problema da água precisava ser resolvido com urgência. O xamã explicou que sua segurança não era tão importante quanto a vida dos que viviam na tribo Yano. Quando o líder viu o quanto o cara queria ajudar os outros, ele concordou com seu pedido. E então o comandante gritou que eles teriam que proteger Subai a qualquer custo se algo acontecesse. Acontece que não foi tão fácil chegar à fonte, então, embora a força do jovem fosse o dobro da de um humano, ele já estava cansado. A história se repetiu de como a subida do escritor à montanha foi ridicularizada pelos alunos do primeiro ano, porque novamente quase ninguém parecia cansado. Mas o cara não foi o único que perdeu todas as forças, pois seu mico também teve dificuldade para se levantar, mas descobriu-se que a menina carregava consigo frutas, que encontrou no caminho e decidiu coletá-las, então Subai parecia o mais fraco de qualquer maneira. E então o líder ordenou que todos parassem, pois finalmente haviam chegado ao lugar certo. Ao chegar ao reservatório, os heróis avistaram lobos arbóreos, o que fez tremer as veias do xamã por causa de sua aparência misteriosa. E então o líder disse que, embora ainda fosse possível lidar com os lobos das árvores, os crocodilos de pedra que viviam no lago eram um verdadeiro problema. Os crocodilos de pedra revelaram-se animais primordiais, por isso tornaram-se os donos do lago, porque ali existem mais de uma dúzia deles. É impossível derrotar os crocodilos, então as pessoas simplesmente coletam água nos momentos em que os crocodilos rastejam para a terra para dormir. E então o xamã disse que era muito perigoso, então tivemos que usar a nossa mente animal. Depois disso, o xamã acrescentou que encontrar uma solução não é tão difícil, porque eles vão cavar. O cara lembrou que esse lago é uma piscina natural que pode reter água e é alimentada por águas subterrâneas e escoamento superficial. E se conseguirem fazer um canal em algum lugar da planície, perto do lago, poderão abastecer a aldeia com água e as pessoas não terão mais que se preocupar. Então uma das amigas disse que não entendia nada, e a segunda explicou que teriam que cavar uma vala. Black Fang deu um passo à frente e disse que estava pronto para cavar, se necessário. O xamã perguntou ao homem se ele estava se sentindo bem, pois havia sido atacado recentemente, e Caninos Negros respondeu que estava tudo bem, embora sua cabeça estivesse girando. Lembrando-se do ataque a Black Fang, Subai perguntou ao líder por que eles atacam pelo som sem hesitar, pois assim podem matar um dos seus. O capitão explicou que eles têm algo a temer, porque nas terras selvagens não são diferentes dos animais, porque ou são caçadores ou alimentos. Principalmente à noite, quando os animais estão mais bem orientados, atacar primeiro é um instinto que aumenta a probabilidade de as pessoas sobreviverem. E os guerreiros costumam lutar entre si, então é melhor sofrer alguns ferimentos em uma batalha de treinamento do que morrer por causa de uma fera. Além disso, há muito menos deles do que antes, então os caçadores devem ter cuidado. O escritor pediu desculpas ao líder, dizendo que ele estava errado, pois não sabia dessa informação antes, mas o homem abriu os olhos. Enquanto os outros conversavam, Caninos Brancos já havia começado a cavar, gritando para que todos observassem o melhor que pudessem. O pajé tentou acalmar o caçador, dizendo-lhe que o rapaz nem havia dito onde iriam cavar, porque primeiro tinham que descer até a várzea. Cada um assumiu uma função específica, por exemplo, Yuin ajudará Black Fang a cavar na direção certa e Yanyu ajudará o xamã a se livrar da grama. Enquanto Yanyu fazia sua parte, Subai congelou de repente no mesmo lugar. Acontece que o escritor estava pensando que um guerreiro treinado era imediatamente visível, porque a garota tinha nádegas muito salientes. Miko relatou ao cara que o solo no local onde Black Fang estava cavando estava molhado, o que significava que ele estava se aproximando de uma fonte de água. O jovem começou a pensar que as coisas estavam indo muito bem, como se tivesse esquecido alguma coisa. E então todos ouviram algum barulho, então correram imediatamente para entender o que havia acontecido. Acontece que o barulho era feito por um urso,
o que não parecia comum, pois era muito forte. O xamã perguntou por que os animais começaram a brigar, e então lhe explicaram que se alguém usasse a fonte para seus próprios fins e outros animais não permitissem, então começaria uma briga. E crocodilos com armadura de pedra não participam, será melhor caçar se o lado perdedor estiver ferido. Então o jovem começou a pensar que se o canal fosse escavado, logo seria ocupado por animais selvagens, enquanto a água conteria não só a saliva, mas também as fezes. Por isso, Subai interrompeu todos os trabalhos, explicando que a vala seria mais útil aos animais do que às pessoas. Depois o jovem acrescentou que não iriam abandonar a ideia e depois perguntou se havia bambu em algum lugar próximo, pois iriam precisar. Quando os outros não entenderam o que era o bambu, tiveram que explicar que é uma planta sólida por fora e oca por dentro. Yenhua disse que eles não têm bambu, mas existem 3 plantas que se enquadram na descrição, que incluem árvore oca, árvore de osso vermelho e grama sem coração, e apenas madeira oca pode ser encontrada em sua área. Quando perguntaram ao xamã por que ele precisava dessa árvore, ele respondeu que os benefícios dela seriam imensuráveis, mas teria que fazer um pouco de esforço. Afinal, eles precisarão de madeira para fazer um sistema de encanamento primitivo. Por isso, os heróis foram buscar árvores que os ajudassem muito. Enquanto o líder derrubava as árvores com suas próprias forças, o xamã esperava por perto a conclusão do trabalho. Depois disso, o jovem foi até a árvore para examiná-la e viu que a epiderme era muito densa e a espessura e a resistência à tração eram notáveis. O cara explicou que essa árvore é um verdadeiro cachimbo feito para eles pela natureza. Então o líder admitiu que ainda não entendia o que o xamã iria fazer com aquela tora. E então uma garota chamou os heróis, dizendo que caninos negros havia encontrado água. Subai disse ao líder para pegar o tronco e trazê-lo para os outros, e o escritor explicaria o plano mais tarde. Quando todos se reuniram novamente, viram que Black Fang havia conseguido cavar um fosso com água. O jovem ficou feliz por ter sido encontrada água subterrânea e pensou consigo mesmo que era a primeira vez que fazia isso, porque antes ele só tinha visto isso em filmes. Os heróis não conseguiam acreditar que tinham realmente conseguido desenterrar água, e o jovem, entretanto, pensava que se tentassem construir um aqueduto, os animais iriam quebrá-lo instantaneamente, então decidiu que precisava fazer um reservatório. Yenhua gritou que se a água pode ser extraída com milho, então isso pode ser feito na aldeia, ao que sua amiga respondeu que se funcionasse assim, o xamã ordenaria imediatamente que fosse feito na aldeia. Subai explicou que não há água em todo o lado e a aldeia não está da melhor forma, porque não há árvores por perto, o que significa que também não há água. O líder continuou perguntando por que eles precisavam da árvore afinal, porque ele não entendia nada, e então o cara explicou que eles usariam a árvore para bombear água. Se a água se acumular gradualmente no tanque, ela transbordará e a água começará a se espalhar, mas se cavarem uma árvore oca no tanque, a água fluirá através de seu núcleo vazio. Assim, o xamã quer cavar muitos troncos até a água chegar na aldeia, e assim eles terão água. Ao ouvir isso, os heróis começaram a elogiar o jovem por ter tido ideias tão boas. Yuin ainda não entendia como a água ficava no tanque e não ia para o chão. O escritor explicou tudo dizendo que a pressão hidrostática no lago é alta, mas no buraco é baixa, de modo que um pouco de água penetra no solo. E então o jovem pensou que as coisas que aprendeu por causa de seus livros lhe seriam úteis na vida. Quando o jovem olhou para as meninas, percebeu que elas não entendiam uma palavra do que ele dizia, então podemos parar por aí. E como não houve mais perguntas, chegou a hora da equipe começar a trabalhar. Subai ordenou aos demais que coletassem galhos e grama, pois era necessário cobrir o tanque dos animais, e depois disso Yenhua e Black Fang teriam que ficar no tanque para ficar de olho na água. E o rapaz pediu ao líder que o acompanhasse até a aldeia, pois o jovem também tinha ordens para os demais moradores. Na aldeia, o jovem xamã anunciou a todos que se tentarem resolverão o problema da água nos próximos dias. O escritor começou a dar ordens, dizendo que o trabalho dos guerreiros totêmicos seria assumido pelas reservas e Maiman permaneceria no comando. Shakut e o restante dos guerreiros totêmicos guardarão a estrada para o lago neste momento, e os demais terão que afugentar todos os animais para que não interfiram no trabalho. O chifre de fogo será responsável pelo fornecimento de árvores, e o sapo cantante irá conectá-las, e a rota deverá descer para que a água flua para a aldeia. Em seguida, perguntaram ao xamã como conectar as árvores, porque elas não grudam e a água escorre. Subai desenhou o formato que as toras deveriam ter para que ficassem conectadas umas às outras. Isso me fez admirar novamente o xamã que apresenta soluções tão inusitadas. Assim se passaram 2 dias de trabalho árduo,
nos quais participaram todos os aldeões. E o trabalho do povo não foi em vão, porque finalmente saiu água do cano feito em casa. Todos ficaram felizes, porque graças ao xamã agora havia água na aldeia. Os gritos das pessoas foram ouvidos pelo jovem Mico, que estava com Subai naquele momento. Ela disse ao jovem que os aldeões estavam muito gratos a ele, porque ele os tinha ajudado muito. Ao que o cara respondeu que os próprios moradores foram ótimos, porque trabalharam tanto que terminaram tudo mais rápido do que ele pensava. E então o jovem disse a Yuin que queria que uma nova regra aparecesse na tribo, e então a garota perguntou qual era. Neste momento, o jovem xamã sorriu misteriosamente, como se soubesse o efeito que esta regra teria. O cara disse ao seu Mico que eles teriam que beber muita água quente. Depois disso, foi anunciada uma ordem em toda a aldeia para que os moradores fervessem a água antes de bebê-la. Mas as pessoas não entendiam por que fazer isso, porque é complicado e demorado, e não faz sentido. Então Yuin explicou a todos que existem pequenos insetos invisíveis na água, então eles precisam ferver a água para matá-los. Porém, muitos ainda pensavam que isso era um absurdo completo, porque se um xamã vê algo que os outros não veem, significa que ele simplesmente vê fantasmas. Até o xamã disse que não havia nada nos besouros, porque em tempos de fome eles comiam de propósito e nada de terrível acontecia. E então Mico continuou tentando convencer os outros, falando sobre uma pessoa que estava vomitando e teve febre durante uma semana por causa desses insetos na água. Mas todos continuaram perguntando à menina, dizendo que ela acreditava em alguma bobagem, e então ela percebeu que era fraca para tais disputas. E então a heroína lembrou que ela era Mico, então ela precisava ser forte para que o xamã não se decepcionasse com ela, e então ela disse aos outros para não fazerem barulho e ouvirem aqui. Então Yuin acrescentou que o próprio xamã disse a ela que as pessoas podem não entender isso, mas ele não deseja mal a elas, então quem desobedecer a ordem cuidará de si mesmo, e o xamã não será o culpado por isso. Essas palavras conseguiram convencer os moradores, pois eles começaram a se lembrar de casos em que pessoas realmente morreram de diarreia, que poderia ser causada por água suja. O próprio Subai ficou feliz com o fato de a popularização da água fervida estar em pleno andamento. O cara perguntou à heroína se ela havia dito às pessoas que teriam que esperar a água esfriar e não beber água fervente, e ela deu uma resposta positiva. O jovem pensava que, como não sabia como aumentar a população, iria focar-se na redução da mortalidade e depois teria de fornecer alimentação e saneamento a todos. E então o jovem percebeu que Yuin estava fazendo algo incompreensível para ele em sua casa. Portanto, Subai perguntou a sua amiga o que ela estava fazendo, ao que a menina respondeu que estava colocando palha, porque precisava de um lugar para dormir. Foi inesperado que a heroína arranjasse um lugar para dormir para si mesma. Yuin explicou ao jovem que Mico deveria morar com o xamã, e então ela pensou que Subai não queria isso, já que ele estava pedindo. O cara respondeu que não era contra, só estava preocupado com um ponto que começou a falar, mas vacilou. Enquanto isso, a única coisa que passava pelos pensamentos do jovem era que ele estava com muito medo de não conseguir se conter, mas ainda assim não contou a Mico sobre isso. A noite caiu e o escritor não conseguiu adormecer, então ficou ali deitado, sem se mexer. E então Subai perguntou à garota se eles realmente precisavam ficar tão perto, porque isso o envergonhava muito. Então a heroína respondeu que era necessário, porque mesmo não sendo muito forte, ela definitivamente poderia dar-lhe alguns minutos para escapar se algo acontecesse. O jovem pensou que era Yuin quem precisava fugir dele, e então lembrou que amanhã teria muito trabalho, então precisava tentar dormir. Portanto, o escritor começou a contar as ovelhas, entre as quais apareceu uma ovelha com o rosto de Yanhua. Por conta disso, o cara começou a pensar na garota, e aí se lembrou do quão fortes eram as nádegas dela. O próprio jovem sentiu-se desagradável com o que estava pensando, então tentou expulsar todos os pensamentos desnecessários de sua cabeça. Não havia como o cara expulsar Yuin, porque se o xamã expulsasse Mico, eles definitivamente iriam rir dela, e Subai não queria isso. O xamã decidiu que, como não conseguia dormir, passaria um tempo melhorando sua cura. Ele não vai perguntar a ninguém, então vai treinar sozinho, porque tem que estar pronto para tudo e por isso é obrigado a aumentar o nível de tratamento. O jovem começou com um pequeno corte no dedo, porque é preciso sempre começar a ler aos poucos. Subai então aplicou o tratamento, começando a desenvolvê-lo para salvar vidas no futuro.